E ó, essa questão da autoconfiança relacionada à gratidão é algo mágico, tá? É algo mágico. Eu lembro que eu tinha aí um mentorado que muitas das vezes aí quando nós conversamos, né, em mentorias individuais, que ele falava muito sobre essa questão de não conseguir lidar com problemas do dia a dia mesmo, né? Então assim, a coisa era tão forte da autoconfiança na vida dele, que ele chegava ali em situações onde ele achava que as pessoas realmente estavam olhando para ele de uma forma negativa, ou seja, ele se sentia culpado por tudo. Ele trabalhava numa empresa que qualquer problema que ocorresse na vida dele, qualquer problema mesmo, tá? Dentro da empresa ali, ele achava que a culpa era dele. Ele trazia a culpa para ele. Ele tinha um processo de autonegação, de destruição emocional que era muito forte. E aí em mentoria a gente foi buscando, entendendo, tentando buscar realmente entender tudo isso, né? O que está acontecendo? Por que que realmente é esse formato? E aí nós conseguimos entender que aquilo era uma crença, uma questão de infância mesmo. Então, durante a infância dele, até para você entender que pode ser o seu caso também, ou pode ser o caso de alguém aí que você conhece, mas na infância dele, ele, na verdade, assim, ele tinha irmãos, ele sempre levava a culpa. Ele sempre levava a culpa de tudo que acontecia. E diante desse processo de levar a culpa em tudo que acontecia, automaticamente as pessoas, né, ao decorrer da vida, ele também achou que tudo era culpa dele. Então aconteceu um problema no trabalho, ele sentia que ele era culpado. Às vezes ele nem estava tão inteirado no processo, mas o fato dele ter uma etapa no processo já era o suficiente para ele acabar achando, né, que a culpa era dele, que a culpa realmente era dele como pessoa. E aí, diante disso, né, situações que vão se mudando, situações que vão se moldando de modo geral, você vai entendendo que o caso, por exemplo, desse mentorado foi um caso que ocorreu, mas existem outros muitos casos que às vezes ocorrem na jornada de vida, que a pessoa acaba ali vivendo e se culpando, não, porque a culpa é minha, né? Ah, o marido é uma pessoa que, sei lá, bebe, tem problemas, não para em trabalho. Não, mas a esposa às vezes fala, mas a culpa é minha porque eu não dou amor o suficiente. A culpa é minha porque que eu não faço isso o suficiente. A culpa é minha porque não adianta nós nos culparmos inteiramente, entende? Não adianta nós absorvermos as culpas inteiras para nós. De modo geral, nós temos que entender que nós somos sim culpados de muitas coisas e não adianta nós transferirmos a culpa para o próximo. Nós temos que ver que nós erramos, assumir os nossos erros e daí então nós buscarmos solução. Não adianta nós ficarmos aguardando que as coisas mudem, nós temos que encontrar soluções para mudar as coisas. Não adianta a gente ficar aguardando que as coisas vão dar certo em algum momento. Nós temos que criar potencial para que realmente as coisas funcionem de modo geral, que os nossos caminhos sejam diferentes daquilo que é hoje. Nós precisamos de fato buscar rotas novas. Nós precisamos de fato buscar novos caminhos, novas orientações, novas vidas dentro da nossa vida, entende? Não é que a gente tem que fazer uma coisa espiritual, não é nada disso. São novas vidas mesmo, ou seja, novos processos, novas circunstâncias, novas possibilidades de realização na sua jornada de vida. E aí, diante disso, né, a grande força da autoconfiança é muito importante porque, assim, ocorre muito, em vários casos, que as pessoas acabam não se sentindo confiantes no potencial que elas têm. Elas não acreditam que elas podem realmente fazer o melhor. E isso ocorre muito, principalmente numa evolução, quando a pessoa começa a entrar numa fase de vida que ela começa a dar certo. Então ela tem uma questão assim, nossa, mas será que isso é para mim? Nossa, mas será que isso realmente está funcionando? Nossa, mas será que eu mereço tudo isso, né? Crises de merecimento ocorrem nessa fase, né? Crises de merecimento ocorrem num período. Mas por quê? Porque quando as coisas estão dando certo, você acha até estranho, porque na maioria das vezes as coisas dão errado na nossa vida. Na maioria das vezes as coisas não funcionam. Por quê? Porque o mundo, de modo geral, ele gira num formato onde, se você não entende como fazer as coisas mudarem, pode ser que as coisas estão dando muito errado para você hoje. Só que aí você tem que entender que existe uma chave, uma mudança, uma possibilidade, onde diante dessa chave, se você conseguir alterar esse caminho, você consegue ter muito mais autoconfiança. E a gratidão é uma das ferramentas-chave para a autoconfiança. A gratidão é uma das ferramentas potenciais para você conseguir ter autoconfiança. Porque quando você tem gratidão, você começa a se apoiar a coisas positivas. Então, emaranhado, num mar de problemas que às vezes as pessoas têm, em situações aí que possam estar ocorrendo de forma negativa, em situações que podem estar atrapalhando a sua história, né? Nesse mar de problemas que às vezes surgem,
No dia a dia, dentro da fase adulta, a gratidão é como se fosse uma boia, salva-vidas, um colete salva-vidas, para que você possa criar uma autoconfiança muito mais potencial, criar uma autoconfiança muito mais justa com os seus critérios, com a sua vida, com a sua busca, com aquilo que você tem diante do seu processo de vida. E acreditar em você, acreditar também é um potencial muito forte. Acreditar que você pode é um potencial extremamente valioso nessa jornada de vida. Agora, se você quer realmente fazer melhor, é importante você entender essa questão da gratidão. Então vamos falar um pouquinho agora da gratidão, tá? O que é gratidão, na verdade? Como é que funciona a questão da gratidão e como trazer a gratidão para você no seu dia a dia? De modo geral, a gratidão, ela é algo que você tem a questão de agradecer fielmente, né? Agradecer de forma fiel aquilo que é a sua vida.